Boa noite a todos. Para quem chegou agora e não assistiu a primeira parte da aula de manejo de sintomas respiratórios, eu me apresento de novo. Meu nome é Renata de Freitas, sou médica de formação, atuo na área de cuidados paliativos desde 2003, quando fiz minha especialização no Instituto Nacional do Câncer, em cuidados paliativos oncológicos e clínica da dor, e atuo, então, na assistência desde essa época. Primeiro, queria agradecer ao Bruno, novamente, pelo convite, à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Núcleo de Cuidados Paliativos da Universidade, e espero poder contribuir, então, com essas duas aulas que foram acordadas para o dia de hoje. A gente vai falar agora sobre o manejo dos sintomas gastrointestinais, sendo eles os escolhidos, né, até por serem mais prevalentes, náuseas, vômitos e a própria constipação intestinal. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre uma condição especial, mas também muito frequente, que merece ter um olhar atento, que é a questão do diagnóstico de obstrução intestinal maligna. Bom, primeiro a definição, né? Náuseas é a sensação subjetiva da vontade de vomitar. Normalmente ela está precedida ou acompanhada no mesmo momento de sintomas autonômicos, como taquicardia, palidez, salivação, rubor facial. E o vômito é a exteriorização do conteúdo gástrico pela boca em função de ações combinadas da musculatura abdominal, do diafragma e do relaxamento da cárdia, né? Que em situações fisiológicas normais impede que o conteúdo do alimento, o conteúdo gástrico, venha para o espaço físico do esôfago, né? Lembrar que a náusea ela pode ocorrer sem o vômito, né? E menos comumente o vômito ocorrer sem a náusea. Em relação às características, é um sintoma subjetivo, então, mais uma vez, como na questão da dispneia, a gente depende de um autorrelato do paciente, e por isso mesmo ele é muito subtratado, né, em decorrência dessa necessidade do paciente levar isso como queixa principal na consulta. Às vezes, numa consulta, são tantas as queixas e ele está tão acostumado com alguns sintomas que ele realmente subnotifica esse sintoma. Então, é importante a gente ter em mente de sempre estar questionando, e aí a utilização das escalas é importante também por isso, né? Porque ali, no momento de responder a escala, ele notifica que existe o sintoma e não esquece de notificá-lo ao médico no momento da consulta ou à equipe que está atendendo. Tem um grande impacto na qualidade de vida do paciente e da família, né? Porque ele altera a rotina da alimentação. Lembrar que a alimentação tem uma conotação social, né? Porque é um momento de união familiar, é um momento de dividir questões, e é muito presente esse sofrimento social em relação à alimentação, né? O fato da náusea existir, do impedimento daquele paciente de participar daqueles momentos, às vezes, junto à sua família. Tem uma etiologia multifatorial em muitos casos, o que a gente vai ver mais para frente, que vai requerer, sim, uma intervenção multimodal, né? Varia de intensidade, daí a importância da gente usar as escalas para medir. A própria escala de ESAS, de Edmonton, relacionada a alguns sintomas, ela tem a náusea dentro da escala, e é importante, então, graduar essa intensidade, até para a gente poder perceber qual está sendo o benefício da intervenção terapêutica, né, nas consultas subsequentes. Ela pode estar presente em até 98% dos pacientes com câncer avançado, daí a importância desse sintoma. E lembrar que a prevalência aumenta com a proximidade do fim de vida, podendo ocorrer em até 100% das últimas semanas de vida. E essa questão da proximidade do fim de vida, ela está muito relacionada à imobilidade, à restrição ao leito e à prevalência da estase gástrica nesses pacientes, né? Então, a náusea acaba vindo como um resultado de toda essa alteração funcional do paciente. As neoplasias mais comuns são as ginecológicas, a neoplasia de mama e as próprias neoplasias do trato gastrointestinal. Em relação à etiologia, existem etiologias muito bem documentadas, né? Acho que a induzida pelo opioide merece uma atenção especial, a gente vai falar mais lá para frente, até porque no momento da prescrição do opioide, é importante que se deixe um antiemético, né, nessa prescrição,
e se oriente o paciente em respeito aos efeitos adversos do início dessa medicação. É importante notificar para ele que a náusea é um dos efeitos adversos que costuma melhorar com o tempo de uso da medicação. E se ela permanecer, também é um sinal que provavelmente aquele opioide não vai ser tolerado por aquele doente, e aí você vai ter que pensar, então, em rodar de opioide, porque aquele realmente passou a ter um efeito adverso intolerável. Mas é muito importante que no momento de prescrever o opioide, não só se prescreva o antiemético como uma terapia de resgate ou uma terapia regular nas primeiras 2 semanas, e comentar com o doente que essa sensação costuma aliviar ao longo das semanas de uso do opioide. Relacionado a alguns outros medicamentos, sejam eles antibióticos, anti-inflamatórios ou a própria reposição do ferro, que também é comum no doente oncológico. Náusea induzida pelo tratamento da quimioterapia e da rádio, também muito comum. A própria presença da constipação intestinal, mas a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. As doenças pépticas concomitantes, né, e as causas infecciosas, e lembrar aí da gastroenterite, que também é uma causa comum de náusea e deve ser documentada e tratada. A obstrução intestinal, que a gente também vai falar um pouco mais à frente. A alteração metabólica, por exemplo, hipercalcemia, insuficiência renal. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a doença oncológica que o paciente é acometido e conheça também a história natural da doença para poder antecipar essas alterações metabólicas que vão ocasionar a náusea, né, como sintoma. E o aumento da pressão intracraniana, e no caso, a progressão de doença para o sistema nervoso central, causando o aumento da pressão intracraniana, e a náusea como o primeiro sintoma, que às vezes vai te levar à suspeição desse diagnóstico. Então, numa avaliação inicial, a gente, numa anamnese dirigida, tem que determinar a intensidade, né? Quem determina a intensidade é o paciente, através de uma escala, que pode ser a escala de Edmonton. Ela auxilia, então, na resposta à sua intervenção terapêutica, né? Nas consultas subsequentes, como eu já falei. Identificar quando começou, qual é o tempo de duração, a frequência, e se tem associação essa náusea com os vômitos, né? Determinar, então, o importante, a quantidade e a característica desse vômito. Então, perguntar mesmo para o doente se tem presença de alimentos não digeridos, né? Se o conteúdo é expelido por ele, se tem presença de sangue, ou se tem presença de conteúdo fecalóide. Normalmente, a presença de conteúdo fecalóide, como é um evento muito traumático para os pacientes, eles costumam relatar sem nenhuma dúvida e relatar mais precocemente, né, quando ocorre. Mas o vômito em si, a gente percebe que às vezes ele não comenta, mas se a gente perguntar mesmo, mas aí ficou enjoado, mas você vomitou? Aí ele fala, não, vomitei. Aí, sim, perguntar sobre a característica. Identificar fatores associados, né, de melhora ou de piora do sintoma, e sempre questionar a respeito do ritmo intestinal, que é importante, e principalmente alterações recentes nessa rotina de evacuação, para a gente descartar, então, a questão da obstrução intestinal, que deve ser diagnosticada mais precocemente. Conhecer o diagnóstico da neoplasia maligna, né, o que eu falei, a história natural dessa doença. Então, por exemplo, possíveis alterações metabólicas relacionadas à progressão, seja ela da doença local ou a própria ocorrência de metástase, né? Se a gente está diante, por exemplo, de uma paciente com um tumor ginecológico, seja ele um tumor de colo de útero ou o próprio tumor de ovário, e essa paciente desenvolve uma náusea constante, uma náusea recente, é importante, a gente sabe que os órgãos pélvicos têm ali forte relação, íntima relação com o sistema gênito-urinário, né? Então, é importante que a gente colha, sim, exames da função renal para perceber ali, talvez, se essa náusea não é o primeiro sintoma de uma insuficiência renal obstrutiva. Porque essa insuficiência renal obstrutiva, ela precisa ser tratada de forma antecipatória para que, primeiro, a gente preserve esse rim, né? A gente não chegue a um estágio de que a gente não consiga mais retornar ao ponto de origem da função renal. E a outra questão é para identificar mesmo se a náusea está relacionada a essa condição, que é uma condição mais grave, ou se a gente tem que perseguir, então, outra causa.
O mesmo caso é na náusea relacionada à hipertensão intracraniana, né, pela doença cerebral metastática. Então, ter a náusea como um primeiro sintoma não é incomum. Às vezes, o doente demora para fazer um sintoma mais sugestivo de localização dessa lesão, como, por exemplo, a crise convulsiva, e às vezes fica ali durante semanas com a questão da náusea como sendo o principal sintoma da progressão para o sistema nervoso central. E a insuficiência renal obstrutiva, que eu já falei. Em relação à hipercalcemia, é importante a gente ter em mente, porque as pessoas esquecem, né, que a náusea pode ser um dos primeiros sintomas do cálcio sérico aumentado. Lembrar que a hipercalcemia é muito presente nos pacientes com neoplasia de mama, de pulmão e de cabeça e pescoço, né? Ele pode estar relacionado com a questão da metástase óssea, mas não é exclusivamente presente nos pacientes que têm metástase óssea, então a gente tem que também ter esse olhar. E também merece uma atenção mais imediata, porque vai merecer, sim, uma conduta emergencial, porque é uma situação de mau prognóstico, e se não tratada, pode evoluir para óbito também. Revisão das medicações e das intervenções terapêuticas recentes, né? Então, rever medicamentos, saber se aquele paciente passou por quimio rádio recente, porque pode estar relacionado com o sintoma, também é importante. A avaliação psicossocial é importante. Existe um quadro muito comum na oncologia que chama náusea antecipatória, né, que é uma náusea induzida por um odor ou por uma situação específica. Existe documentado já na literatura, e a gente percebe isso na prática clínica, que pacientes que desenvolvem náusea durante a quimioterapia passam a ter esse distúrbio de náusea antecipatória. Então, no dia da quimioterapia, a gente já percebe que o doente evolui com náusea mesmo antes de administrar o remédio, né? Às vezes, antes mesmo de chegar ao ambiente físico que ele realiza as sessões. Da mesma forma, existem pacientes com grandes feridas tumorais que passam a ter náusea quando sabem que vão ser submetidos à troca dos seus curativos. Então, é uma condição que precisa ser diagnosticada até para poder fornecer medicamentos que antecedem a esses eventos que você já sabe que são uns eventos gatilhos para o início da náusea. A avaliação complementar, um bom exame físico, né? Aí ter atenção para os sinais de desidratação, porque é comum nesses pacientes, realizar o toque retal, se existe indícios de que houve uma rotina em relação à evacuação que mudou de um tempo recente para agora e acompanhou a questão do início da náusea. A presença de distensão abdominal, alteração na ausculta, né, da peristalse, seja uma peristalse mais aumentada localmente numa parte do abdômen ou uma peristalse débil, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E a própria presença do líquido ascítico ali, por uma questão compartimental, também pode evoluir. As ascites volumosas podem evoluir com náuseas, né? E aí, às vezes, a náusea ser o indício de que está na hora de você tentar fazer uma paracentese. A avaliação laboratorial, como eu já falei, descartar alterações eletrolíticas que podem estar relacionadas e a avaliação de função renal e hepática. E o exame de imagem, basicamente, se a gente não conseguiu encontrar uma causa laboratorial, a gente parte para o exame de imagem, ou se o exame clínico também é muito sugestivo de uma suboclusão, por exemplo, a presença de uma grande distensão abdominal, muita dor, e uma alteração na peristalse, a gente parte, então, para o exame de imagem para tentar buscar sinais radiológicos compatíveis com uma suboclusão. Em relação à intervenção, a gente tem as medidas gerais, né, que são as adaptações que a gente chama de ambientais, então, conversar com essa família, que ela deve estimular, que deve se evitar, né, perfumes, odores fortes, produtos de limpeza com odor forte, né, no local onde o paciente fica a maior parte do tempo. A preparação de certos alimentos, né, que podem fazer esse gatilho do início da náusea também, isso é muito comum durante o tratamento, do paciente ter aversão a algum tipo de alimento que ele costumava ingerir com frequência antes do início da doença. E a gente deve pegar essa informação do doente e passar isso para a família, para que então se evite, inclusive, a preparação desses alimentos nesse domicílio. O tratamento das causas subjacentes, então, por exemplo, se um paciente tem náusea associada à constipação,
Tratar a constipação é importante, com as medidas laxativas, né? Se o paciente tem náusea induzida por opioide, como eu falei anteriormente, e essa náusea ela foi refratária às suas intervenções, de manter ali um antiemético regular e um antiemético SOS, você tem que pensar, sim, na rotação do opioide. Se você identificou uma pressão intracraniana elevada, é iniciar corticoide, indicar radioterapia, se o paciente tem prognóstico e estado, né, performance funcional para ser indicada intervenção. A abordagem da própria ansiedade, que pode estar relacionada, né, e a correção do distúrbio eletrolítico, e aí fica aqui a questão de tratar a hipercalcemia, né, o mais precocemente possível, identificar e tratar, perseguir também a intervenção terapêutica em casos de pacientes com insuficiência renal. A descompressão gástrica em relação à colocação de sonda nasogástrica, né? É uma decisão sempre compartilhada com o paciente. O que a gente percebe na prática clínica é que se o número de quadros de vômito excede 3 a 4 no período de 24 horas, de 12 a 24 horas, é importante para o doente, pelo menos a gente ofertar essa possibilidade da descompressão, mas sabendo que você tem objetivos claros e um prazo para a retirada daquele catéter, né? Lembrar que o catéter nasogástrico para desobstrução, para descompressão gástrica, ele é um catéter de um calibre maior, o que causa muito desconforto para os doentes, né? Então, ter esse prazo, conversar isso com o doente, olha, a gente vai colocar uma sonda, porque você passou aí de 3 ou 4 vômitos nas últimas 12 horas, eu preciso descomprimir o seu estômago, isso vai te trazer um alívio enorme. E a gente vai colocar aquilo ali por 6 a 8 horas no máximo, e no momento que o débito realmente começa a diminuir, o débito pela sonda, a gente então propõe a retirada dessa sonda e mantém então o tratamento medicamentoso. A intervenção não farmacológica, o suporte psicológico, a orientação de técnicas de relaxamento, no caso da náusea antecipatória, é muito importante. O TENS costuma ajudar, a acupuntura também, já existem trabalhos e a gente na prática clínica já percebe também uma melhora em relação à auriculoterapia, principalmente. Modificações e adaptações da dieta, isso é conversado com a família, e a própria nutrição também entra com essas intervenções, né, tentando aumentar o número de dietas que o paciente utiliza ao longo das 24 horas e diminuir o volume, né? Isso costuma ser muito eficiente no plano terapêutico. A hipnose, já existem trabalhos, não tenho experiência clínica com isso, mas já vi trabalhos a respeito, a mesma coisa do biofeedback, e a terapia de relaxamento com imagens guiadas também é muito utilizada nos centros de quimioterapia. Em relação à intervenção farmacológica, a gente tem os procinéticos, né, e metoclopramida e bromoprida como os dois agentes representativos. Eles agem centralmente como antagonistas do receptor dopaminérgico na zona de gatilho da quimiorreceptora e perifericamente estimulando, então, a contratilidade do trato gastrointestinal e prevenindo a estase, o que é muito importante nos pacientes com redução de funcionalidade, como eu falei anteriormente. Então, propor o esvaziamento gástrico melhora a estase gástrica e melhora, então, a sensação de que eles chamam de empanzinamento, né? Como, ai, doutora, é como se eu tivesse comido um boi. Isso é uma fala recorrente nos pacientes nauseados. Os antagonistas dos receptores serotoninérgicos, né, que são os receptores 5-HT3, a ondansetrona é a padrão ouro, atuam como antagonista desse receptor. E aí é especialmente útil também no tratamento da náusea induzida pela quimioterapia, costuma ser um antiemético bastante utilizado na oncologia, inclusive pré-quimioterapia, né? A gente faz ali pré-quimioterapia e mantém 3 dias após o início da quimioterapia. E a gente continua também com esses pacientes, mesmo com interrupção da quimioterapia, pacientes que têm náusea de origem central, é uma boa medicação para lançar a mão nesses casos. Antagonistas de neuroquinina 1, essa é uma medicação mais recente, chama Preptan. Ela atua inibindo seletivamente a ação emetogênica da substância P, e ela é reservada para adjuvância nos pacientes que estão sobre quimioterapia com elevado potencial emetogênico, né, como a cisplatina no caso. É uma medicação de alto custo e normalmente a gente não lança a mão dela dentro do cuidado paliativo. Eu percebo mais nos pacientes que estão realmente em vigência de quimioterapia.
Os antipsicóticos, lembrar que o haloperidol tem uma ação antiemética, né? Ele atua como um antagonista dopaminérgico também. É útil no tratamento da náusea relacionada aos quadros obstrutivos, né? Porque nos quadros obstrutivos a gente perde a possibilidade, então, da intervenção com procinéticos, como bromoprida, metoclopramida, pela questão de que se ocorre uma suboclusão à frente, né? Eu aumentar essa peristalse, eu posso acabar causando um maior desconforto no doente, aumento da cólica, da dor abdominal, e posso, inclusive, causar uma perfuração. Então, dependendo da área que está subocluída, a gente aumentando essa peristalse, a gente pode desenvolver uma emergência mais grave ainda do que a própria náusea. Então, ela estaria contraindicada e o Aldol passa a ocupar esse espaço da perda dessa possibilidade de outra medicação, né? O ansiolítico, o lorazepam, atua como adjuvante no tratamento antiemético através da redução da ansiedade e é muito utilizado, então, na náusea antecipatória também. Os corticoides, né, tem um mecanismo de ação ainda pouco estabelecido, mas principalmente o que a gente percebe é que na presença de uma lesão intraluminal, ele diminui um pouco do edema perilesional, então acaba melhorando o quadro de suboclusão, melhorando a passagem das fezes e melhorando, então, a náusea que estaria relacionada a isso. E, além do mais, ela melhora a questão da ingesta alimentar, né? Aumenta ali um pouquinho a vontade de se alimentar, aumenta um pouquinho da fadiga, então tem espaço também nessas duas indicações. A associação de medicamentos antieméticos ela é possível desde que o mecanismo fisiológico sugira mais de um fator causal, né? Então, a gente tem ali duas causas levando ao mesmo sintoma, então utilizar remédios para essas duas causas seria interessante. Ou no caso da náusea, que já se mostra de difícil controle, né? A gente iniciou uma medicação, tem certeza que o paciente está tomando em doses regulares e em dose SOS, e mesmo assim ele mantém a intensidade da náusea, está indicado, então, a utilização de uma segunda medicação combinada à primeira, né? Não se interrompe a primeira, só se adiciona mais uma para tentar melhorar o controle da náusea. E aí é importante a gente evitar medicações que tenham o mesmo mecanismo de ação, né? Quando a gente pensar no segundo remédio com outro mecanismo de ação, obviamente, e ter atenção para não deixar na prescrição medicamentos com mecanismos antagônicos, né? Não é incomum nessa tentativa de controlar a náusea da gente começar um remédio e aí na segunda consulta a gente inicia um outro remédio e esquece de suspender o medicamento anterior, né? No caso de você estar diante de dois medicamentos com mecanismos antagônicos. Então, fazer essa revisão de prescrição, perguntar para o doente o que ele está usando, até para poder orientar, é muito importante. E aqui tem um exemplo clássico que a gente não é difícil pegar nas prescrições, que é o uso da metoclopramida junto com a escopolamina, que estaria contraindicada justamente por esse motivo, por terem mecanismos antagônicos e um ali acabar diminuindo a ação do outro. Agora a gente vai falar um pouquinho da constipação intestinal. É traduzida pela diminuição da frequência na eliminação das fezes, pela presença de fezes endurecidas ou em pequena quantidade, que eles chamam aquelas fezes em bolinha, né, que o paciente costuma dizer para a gente, pela característica de dor e esforço para evacuar, e pela sensação de reto cheio ou de esvaziamento incompleto do reto. Aqui do lado tem um quadro com os critérios de Roma 3, né, que são critérios para a gente definir que o paciente é sim um portador de constipação intestinal, né? Não basta, nesse caso, o paciente vir com o relato de constipação. A gente tem que entender o que significa constipação para aquele doente, porque às vezes tem pacientes que evacuam todos os dias e aí passam a evacuar 3 vezes por semana, mas com consistência normal. Então, assim, ter essa informação de que existem critérios para o diagnóstico de constipação intestinal é importante até para a gente não perseguir uma intervenção num paciente que só apresentou ali uma alteração do hábito e não caracterizou, assim, uma constipação. As características, né? É presente em 30% dos pacientes com câncer, muito relacionado à questão do uso de medicamentos que causam constipação e a diminuição da funcionalidade, que também altera muito o ritmo do intestino,
E lembrar que pode estar presente em até 95% dos pacientes em cuidados paliativos e que usam o opioide, né? Pode estar relacionado diretamente pela presença do tumor, ou seja, se eu tenho ali uma obstrução por um tumor intraluminal que ocorre uma dificuldade de passagem das fezes, eu vou ter ali a constipação intestinal como um resultado. Não é incomum, inclusive, o diagnóstico dos neoplasias de trato gastrointestinal terem a constipação intestinal como primeiro sintoma, e normalmente um sintoma que é desqualificado pelo doente. Porque teve constipação intestinal a vida inteira, se alimentava com pouca fibra, bebia pouco líquido. Então, é um paciente que costuma ter constipação intestinal. E quando essa constipação intestinal acaba piorando um pouco, ele acha que é da constipação e não parte para uma investigação diagnóstica mais invasiva, né? E aí pode estar, sim, presente uma neoplasia intestinal de diagnóstico tardio. A própria síndrome de compressão medular, pela questão da imobilidade, né, da restrição ao leito, e a hipercalcemia também, lembrar que a hipercalcemia também pode trazer como primeiro sintoma a constipação intestinal, além da náusea. Pode estar presente pela condição clínica de fragilidade, né? Os pacientes costumam desidratar com mais facilidade, até porque diminui um pouco da ingesta alimentar e da ingesta líquida durante o acompanhamento, a própria diminuição da capacidade funcional com a restrição do leito, que a gente chama de síndrome de imobilidade, a confusão mental e a alteração dos hábitos de higiene, né? A gente costuma perceber que os pacientes mais acamados, a partir do momento que eles passam a depender, né, dos cuidadores, seja ele para levar no banheiro ou para fazer a evacuação da fralda, a constipação intestinal passa a ser um sintoma bastante prevalente nesses pacientes. Pode ser causada pelo uso de drogas, sejam elas opioides, como eu já falei, drogas anticolinérgicas, os antiácidos, diuréticos, anticonvulsivantes, a própria reposição do ferro, ou seja, medicações que estão muito comumente prescritas no paciente em cuidado paliativo, ou doenças concomitantes que ele tinha previamente a doença oncológica, seja diabetes, hipotireoidismo, doença diverticular, retocele, fissura, estenose anal, hemorroida, colite. Então, lembrar que esse paciente, além da doença oncológica, ele pode ter ali uma doença pré-existente que pode estar corroborando para esse sintoma. A avaliação inicial, uma anamnese dirigida, né? A gente obter o histórico do passado desse ritmo intestinal, questionar como que era isso, perceber alterações recentes na rotina de evacuação, questionar a sensação de desconforto abdominal, como empanzinamento, distensão, náusea, ocorrência de vômitos, questionar sobre tenesmo, né, urgência para evacuação, tenesmo, dor em cólica. O exame físico do abdômen, principalmente a ausculta e palpação, observar os ruídos hidroaéreos, se existe uma peristalse aumentada localizada numa área do abdômen, ou se ela está universalmente débil, né, isso é importante. E palpar possíveis massas também costuma levar a um raciocínio diagnóstico, né, no momento do exame clínico. O toque retal é importante, a gente perceber tônus, hemorroida, a presença de fístulas ou fissuras, a própria estenose, e mais ainda perceber uma ampola retal vazia, então você já consegue perceber ali e pensar no diagnóstico de uma impactação fecal mais proximal, né? Ou a presença de fezes endurecidas na própria ampola do reto, que te leva a crer, então, que aquela ingesta oral e a ingesta de fibras pode estar diminuída. O raio-x de abdômen complementa esse diagnóstico clínico, né? Então, você avalia como é que estão os quadrantes e a presença de fezes ao longo desse trato intestinal. E a caracterização dessas fezes utilizando, então, as escalas que ajudam o paciente nessa avaliação, eu vou demonstrar aqui mais adiante. Essa é a escala de Bristol, né? Uma escala que foi desenvolvida em 1997, é uma ferramenta para uma avaliação clínica, existem 7 tipos, né, de características de fezes, e a gente mostra isso para o doente, e ele, então, identifica no que se assemelha a característica do conteúdo fecal dele, né? Então, o tipo ideal é A4, e as características de constipação intestinal costumam acompanhar, então, as fezes que estão descritas ali em tipo 1 e tipo 2, né? Tipo 1 são aquelas bolinhas bem sequinhas, e a tipo 2 são as fezes mais fragmentadas, com presença de fibra e mais ressecadas, né? Que demoram mais tempo para sair, estão
costumam estar associadas com dor na evacuação e tudo isso. As intervenções não farmacológicas, medidas dietéticas, né? A gente aumentar a ingestão de fibras, podendo, inclusive, usar suplementos, se a ingestão oral do paciente está prejudicada por conta de náusea, alguma coisa assim. Então, o uso do suplemento é uma possibilidade da gente dar uma ingestão de fibra ideal ao longo do dia, mas com um volume menor para o doente. Às vezes, isso é importante. Lembrar que somente fibra não adianta se esse paciente não ingerir, aumentar a ingesta de líquidos, né? Então, ele tem que fazer essa ação combinada, né? A gente faz o suplemento, faz a ingestão de fibra, mas tem que orientar também a ingestão de líquidos, que é importante. Tentar regularizar essas refeições, o uso de probióticos e pré-bióticos também é importante. As medidas físicas, né? Tentar ali dentro da limitação do doente propor algum exercício, né, de contração abdominal, ou alguma massagem que o cuidador possa realizar para tentar favorecer a passagem das fezes, né, e as medidas cognitivas e psicocomportamentais que a gente estimular que se o paciente ainda tem condição que ele vá ao banheiro, se ele estava acostumado, né, durante a sua rotina de evacuação de leitura, muitos pacientes falam isso, né, manter essas medidas é importante para que ele mantenha, tente melhorar essa questão da constipação intestinal. As intervenções farmacológicas são divididas pelas características dos remédios, né? Você tem os medicamentos formadores de bolo fecal, então tem o psyllium, né? No caso, eu botei aqui alguns medicamentos de referência para a gente poder relacionar diretamente, então o metamucil, Fiber+, os lubrificantes e emolientes, aí entra a questão do óleo mineral, né? Muito utilizado nos pacientes em cuidado paliativo. Os laxativos osmóticos, né? A gente tem a lactulose como a medicação de referência. Os estimulantes, a gente tem o SENE, que está presente no tamarine, e o bisacodyl, que é o princípio ativo do Dulcolax. Os estimulantes retais, aí a gente tem os enemas, né, que causam ali uma irritação e um esvaziamento do intestino, né, em um período rápido de tempo. E os lubrificantes retais, e aí são os dois, supositório de glicerina e o glicerol via Clister, que acabam também fazendo esse apoio, né, na questão da constipação. O que a gente costuma normalmente prescrever é o formador de bolo, junto com o lubrificante ou um laxativo osmótico, né? É muito comum a gente usar essa dobradinha. Se o paciente não responde numa evacuação em até 2 dias, a gente solicita, então, que ele faça a utilização de um estimulante a cada 2 dias, né? Fazer ao final ali de todas as refeições do dia, para que ele evacue na manhã do dia seguinte. Se não resolveu, aí a gente realmente, após 72 horas, 96 horas, a gente não pode esperar muito mais e já tem que prescrever, então, um estimulante retal, e normalmente isso já está dentro da prescrição, né? A gente orienta dessa forma. Utiliza esse diariamente, de forma regular, independente de evacuação. Utiliza esse a cada 48 horas, se você não evacuar em 48 horas. Utiliza esse após 72 horas sem evacuar. Então, isso já vem um encadeamento de raciocínio para o doente, já que a gente normalmente não consegue, às vezes o doente não consegue ter contato com o serviço diariamente, né? Lembrar que as medidas laxativas, elas devem ser iniciadas de forma preventiva em todo paciente que se inicia o uso de opioide regular e SOS, né? Porque a gente sabe que os pacientes vão apresentar constipação em algum momento, então ter essa medida preventiva já prescrita e já orientada ao doente faz com que ele tenha uma adesão terapêutica melhor e não suspenda o remédio por conta do aparecimento de um efeito adverso, como é a constipação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de obstrução intestinal maligna. É uma condição que pode estar presente, por exemplo, na neoplasia de câncer de ovário em até 42% dos pacientes, alguns estudos demonstram, e no próprio câncer de colo retal também variando ali entre 10% a 30%. Significa a oclusão do lúmen, que ela pode ser total ou parcial, né? Aí a gente chama de obstrução intestinal ou suboclusão intestinal, e a ausência, então, da propulsão normal
que impede e retarda a passagem do conteúdo intestinal ao longo do trato gastrointestinal. Em oncologia, há um indício evidente de progressão de doença, né? Podendo significar para o paciente e seu familiar a aproximação da terminalidade, então exigindo, sim, um suporte psicossocial e espiritual apropriado. É uma condição clínica que demanda muito da equipe de saúde, né? Demanda até a realização do diagnóstico e demanda depois em relação às intervenções terapêuticas propostas, até porque em alguns momentos não existirão, né, terapêuticas de intervenção para a resolução do problema, né? E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Ela pode ter uma causa multifatorial, então pode existir uma lesão neoplásica ocupando ali parcialmente ou totalmente o lumen intestinal. Daí a importância da gente estar sempre atento ao que o paciente fala, né? Porque normalmente a obstrução intestinal maligna ela já vem ali de queixas recorrentes de constipação que vão piorando e agravando ao longo do acompanhamento, até o momento que o paciente fala que não consegue mais evacuar, e você percebe, então, uma piora da distensão, porque ele para de eliminar fezes e logo após para de eliminar flatos, quando você ocorre a obstrução total desse lúmen. E isso requer uma avaliação mais criteriosa e uma intervenção imediata em relação ao acompanhamento do paciente. A carcinomatose peritoneal também é uma das causas para obstrução intestinal maligna, é uma condição mais complicada de se resolver, já que numa lesão neoplásica ocupando parcialmente ou totalmente o lúmen, você tem a possibilidade ali, dependendo do prognóstico do paciente, do perfil funcional, de ofertar a questão da colostomia, né, do desvio daquela obstrução. Você não resolve o problema, porque você não vai, muitas das vezes você não consegue curar o câncer, resolver a retirada do tumor por completo, mas você desvia o trânsito para que aquele paciente pelo menos não tenha mais aquele sintoma de náusea, distensão e obstrução intestinal maligna. Mas no paciente que tem a carcinomatose peritoneal como etiologia dessa obstrução, ele, na verdade, vai ter a doença no peritônio. Então, ela vai causando pinçamentos ao longo do trato gastrointestinal, e o que você percebe no exame radiológico, na maioria das vezes, são vários pontos de obstrução ao longo do trato gastrointestinal. Então, nesse caso, a oferta de colostomia não resolve o problema, né? E muitas das vezes está realmente contraindicado. Então, é uma situação, quando a gente percebe como diagnóstico clínico da obstrução intestinal maligna, é uma situação que vai demandar um pouco mais da equipe em relação à organização de prescrição e oferta de outras medidas que não a cirúrgica para poder melhorar a questão apresentada pelo doente. E ter em mente que, às vezes, o motivo da obstrução pode ser um tratamento prévio, seja ele uma aderência pós-cirúrgica ou aderência relacionadas à radioterapia. Pacientes ginecológicas que fazem radioterapia em pelve, não é incomum a gente perceber, ao longo do acompanhamento, o aparecimento de uma obstrução intestinal. E essa obstrução intestinal, na verdade, não está relacionada à progressão de doença, e sim às aderências ali das alças na pelve, que acabam se aderindo para uma questão actínica pós-rádio. Então, a apresentação clínica é basicamente com 3 sintomas, né? A presença de vômitos, dor abdominal e da própria constipação. Os vômitos, eles podem ser vômitos que a gente chama de precoce, que é muito comum nos pacientes com obstrução alta, né? Obstrução gástrica, obstrução ali do piloro, obstrução do adenal ou ao longo do intestino delgado, e elas ocorrem de forma mais tardia quando a paciente tem uma obstrução mais baixa, né? A característica desses vômitos também leva muito da hipótese diagnóstica, né? Quando o paciente traz isso para a gente, olha, são vômitos biliosos, é um vômito mais líquido, de coloração esverdeada ou coloração amarelada, que indicam, então, uma obstrução mais alta. E quando ele traz a informação de que não, são vômitos com uma característica de fezes, normalmente ele não vai te falar que são características de fezes, ele vai te falar que são características de um odor muito ruim. E aí a gente pode, então, partir para um diagnóstico de um comprometimento ali a partir da parte ileal do intestino, um comprometimento mais baixo. A dor abdominal está presente em até 90% dos casos, né? Ela vai variar de intensidade e localização.
e é associado a uma distensão abdominal que é secundária, então, ao acúmulo daquelas fezes que não conseguem passar e daqueles gases e fluidos que também não conseguem ir adiante, não conseguem ser expelidos pelo doente. A dor ela pode ser intensa, periumbilical e com curto intervalo de tempo, isso é mais característico da obstrução de Delgado, jejum ileal, e ela costuma ser de menor intensidade, com os intervalos maiores e irradiados pela parede, quando é uma obstrução mais baixa ali de intestino grosso. Quando o paciente apresenta uma dor aguda, né, muito intensa, e com piora progressiva dessa dor, e um abdômen que a gente chama um abdômen intábulo, né, que mostra que é um abdômen inflamatório, a gente tem que ter atenção, porque às vezes os quadros de suboclusão podem desenvolver os quadros de obstrução intestinal total, e ocorre, então, a perfuração de partes mais estreitas do intestino, né, do trato gastrointestinal. Então, a perfuração de seco, perfuração de ilho, e o estrangulamento também é comum e deve ser diagnosticado precocemente, porque requer uma intervenção cirúrgica, se assim for possível, em relação ao prognóstico e status funcional do paciente. A constipação intestinal, né, a terceira apresentação clínica dos pacientes com obstrução intestinal, que é a parada realmente de eliminação de gases e fezes, e ela pode ser intercalada com o que a gente chama de diarreia por transbordamento. É importante ter isso em mente, porque normalmente o paciente ele não consegue caracterizar isso como uma piora da constipação, ele acha que foi uma melhora da constipação. Então, eu era muito constipado, e aí, de ontem para hoje, eu passei a evacuar 10 vezes ao dia. Ele acha que isso é uma melhora do quadro, quando, na verdade, isso é uma piora do quadro, né? O fato dele evacuar 10 vezes ao dia quer dizer que, provavelmente, a obstrução chegou a um nível tal que só passa por ali o que é muito líquido. A gente tem uma impactação fecal prévia à obstrução e começa a passar por ali o que é muito líquido e um líquido putrefeito, um líquido de odor muito ruim. E a gente chama, isso é um quadro clínico de diarreia por transbordamento, né? Que o paciente, às vezes, não identifica como pior e a gente tem que estar atento a isso. Lembrar que sempre a presença e a intensidade desses sintomas, elas vão depender diretamente do nível em que ocorre a obstrução, né? Então, o intestino delgado, por ser mais fino, costuma dar sintomas mais precoces e o intestino grosso demora ali um pouquinho mais para trazer esses sintomas para o doente. O diagnóstico é basicamente exame clínico, né, e complementado com o exame de imagem. Então, no exame clínico é dor, distensão, presença de náuseas e vômitos, a própria xerostomia e a parada, o discurso, né, do paciente de parada de eliminação de gases e fezes. E os exames de imagem, a rotina de abdômen agudo e a tomografia computadorizada do abdômen costumam elucidar esse diagnóstico. Em relação à intervenção terapêutica, as opções elas devem ser discutidas sempre com o paciente em família, né? Antes de discutir com o paciente, é necessário caracterizar o tipo dessa obstrução, as condições clínicas para essa intervenção, então, ter um exame laboratorial para ter certeza de que aquele paciente tem condição, né, elegível para um tratamento cirúrgico, apesar de ser um tratamento cirúrgico que, quando é feito por um especialista, é um tratamento rápido, que é a questão como a colostomia, mas ele requer condições fisiológicas, no mínimo, aceitáveis para você indicar o procedimento e não trazer mais prejuízo do que benefício para esse doente. Então, lembrar que existem riscos, né, relacionados a procedimento cirúrgico quando a albumina está muito baixa e, da mesma forma, como quando existe presença de caquexia. Então, ter essas condições clínicas na cabeça antes de conversar com o doente sobre a proposta de intervenção. Ao passo também que perceber qual era o performance status antes do evento, né, e como que é a questão do prognóstico em relação à doença, também para propor uma intervenção que seja adequada para a condição clínica do doente e para a condição prognóstica do doente. O tratamento cirúrgico é considerar se é tecnicamente elegível, né? Se vai trazer benefício para o paciente, principalmente com ganho de qualidade de vida. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, um paciente com uma obstrução intestinal em decorrência de uma carcinomatose peritoneal, mesmo que ele tenha um prognóstico ainda
viável, talvez a intervenção cirúrgica, muito provavelmente a intervenção cirúrgica não é o tratamento adequado para ele, porque não vai se resolver o problema, já que ocorrem esses múltiplos quadros de suboclusão ao longo do trato gastrointestinal pela característica da carcinomatose peritoneal. Mas existe um tratamento mais recente, que é a quimioterapia intraperitoneal, que às vezes é utilizada nesses casos, mas também requer uma performance status muito boa e um prognóstico muito bom para você ofertar isso. Então, tenha em mente que o que vai te direcionar para a intervenção, às vezes, na maioria das vezes, é a performance status, o prognóstico e a condição clínica do doente. Lembrar que as taxas de complicações cirúrgicas aumentam de acordo com a fragilidade do paciente, que eu falei anteriormente. E essas complicações, elas estão mais relacionadas à questão de deiscências no pós-operatório precoce, a questão de sepse, a questão de ocorrência de fístulas enterocutâneas, que traz muito prejuízo à qualidade de vida do doente. Então, ter esse olhar para a caquexia é muito importante, porque as fístulas costumam acontecer nos pacientes caquéticos submetidos à intervenção operatória, né? A própria infecção da ferida operatória, recidiva da obstrução, que pode ocorrer, e isso o doente tem que estar orientado, né? O abscesso peritoneal, sangramento e as próprias intercorrências clínicas relacionadas ao paciente com intervenção cirúrgica recente. Existem estudos que mostram que o tratamento cirúrgico da obstrução intestinal maligna, quando comparado ao tratamento conservador, que a gente vai falar mais adiante, não existe diferença de significância estatística, diferença em relação à sobrevida. Então, isso é um dado que é importante, né? Até para a gente ter muito critério na hora de intervir, na hora de ofertar uma intervenção cirúrgica nesse perfil de paciente. A intervenção paliativa também é uma possibilidade. Existem estentes metálicos que são inseridos por técnicas endoscópicas, né? Lembrar que isso tem um custo alto, então isso também deve ser levado em consideração, tanto em relação a prognóstico, né? Tempo de sobrevida daquele paciente, quanto à condição clínica. Por ser uma técnica endoscópica, menos invasiva do que o tratamento cirúrgico, às vezes é mais possível que a gente pegue um paciente com uma debilidade funcional maior e indique a proposição do stent, né? Mas lembrar que isso tem um custo elevado é importante. Não deve ser utilizado em caso de múltiplos sítios de obstrução, já que você não vai estar resolvendo o problema, né? Como na carcinomatose peritoneal. E o que ela tem de benefício é que ela permite, então, o retorno da ingesta oral dos alimentos, restabelecendo, sim, a função do intestino. A principal complicação é a obstrução da prótese secundária ao próprio crescimento tumoral, né? Então, você tem ali, você sabe que você está intervindo de uma forma não definitiva, né? E isso o paciente tem que estar ciente também. As técnicas descompressivas, né, como eu já falei, a própria colocação da sonda nasogástrica, né, isso se o paciente tem um desconforto importante, dificuldade para adaptação, é um dos problemas, né, como eu falei na questão da náusea, quando a gente propõe a técnica descompressiva com a introdução de sonda nasogástrica, normalmente o calibre da sonda tem que ser um pouco maior, o que traz muito desconforto para o doente, para a adaptação do doente. E normalmente, nos pacientes que ainda se mobilizam, há a possibilidade de ocorrência de deslocamento acidental dessa sonda. Existe uma indicação que chama gastrostomia descompressiva, que a gente coloca, em vez de colocar a sonda via nasoentérica para desobstruir, a gente coloca uma gastrostomia como se fosse uma gastrostomia alimentar, só que é uma gastrostomia que tem a funcionalidade de desobstruir, né? A gente deixa ela ali aberta, drenando, ou de forma contínua, ou de forma intermitente, e aí pode possibilitar, então, que o paciente ingista algum alimento, e no momento que ele se sentir mais desconfortável, ele abre a sonda e aquilo ali é drenado pela sonda, sem causar desconforto para ele em relação à náusea ou a vômito. Normalmente tem uma aceitação muito boa pelos doentes. E quando a gente está diante de um quadro muito avançado, que não permite realmente nenhuma das outras intervenções, a gente está diante, então, de uma intervenção clínica exclusiva, no qual o foco vai ser no conforto, né, daquele paciente, seja no controle da dor, da náusea e do vômito. Lembrar que
se ofertar hidratação no paciente ocluído, né, sem perspectiva de intervenção, essa hidratação ela tem que ser com uma baixa oferta de fluidos, pela questão de você, quanto mais líquido a gente oferta, pior é a questão da náusea e do vômito para o doente, né? O controle da dor, na maioria das vezes, com opioides e os antiespasmódicos para melhorar a dor em cólica, e o controle de vômitos através do uso das drogas anticolinérgicas, né, seja ela iosina, ou a associação de um análogo da somatostatina, que também é muito utilizado em pacientes com obstrução intestinal maligna e intervenção clínica exclusiva, que é o uso do octreotide, que a gente usa de forma subcutânea. Isso diminui o número de vômitos e a sensação de desconforto pelo doente, né, pela diminuição das secreções gastrointestinais. O uso regular de antieméticos, né, drogas neurolépticas, como o haloperidol, os antihistamínicos e os antagonistas da serotonina, como o ondansetron. Lembrar que nesses pacientes, provavelmente, a gente vai ter que lançar a mão da via subcutânea para a administração desses medicamentos, né? Então, muito provavelmente, você vai ter ali um paciente tanto com a hidratação subcutânea, quanto o uso de medicamentos também pela via subcutânea, para tentar ofertar um melhor controle desses sintomas, diante da impossibilidade de intervir ativamente na lesão. E diante de sintomas que sejam refratários a todas as suas intervenções anteriores e perceba-se um sofrimento muito grande daquele paciente, ofertar também a questão da sedação controlada, que passa a ser uma saída para o controle do sintoma desconfortável e para a ausência de resposta às intervenções anteriores. Bom, acho que a gente acabou. Aqui segue o convite para quem assistiu a outra aula. A gente, dia 7 de outubro, vai estar com a 10ª Jornada de Cuidados Paliativos do INCA. A gente trouxe o tema mundial que está sendo trabalhado esse ano, né? Não deixe ninguém para trás, que é a equidade no acesso aos cuidados paliativos, uma proposta de equidade de acesso até 2030, né? Nos próximos 9 anos aí. E nesse dia a gente vai estar tendo a felicidade de publicizar, né, o nosso livro, Cuidados Paliativos, Vivências e Aplicações Práticas do Hospital do Câncer 4. É um livro, obviamente, totalmente gratuito, de venda proibida, e que a gente vai estar disponibilizando, então, um QR Code para que as pessoas possam baixar o livro. Lembrar que a jornada, por conta de ainda estarmos em tempo de pandemia, ela vai ser virtualmente 100%, né? Não possibilitando, então, a presença física, né, dos convidados. E eu espero vocês numa presença virtual, espero todos lá para a gente poder compartilhar mais esse dia. Deixo aqui o meu e-mail para alguém se precisar de contato, e agradeço mais uma vez o Bruno e a universidade pelo convite. Obrigada.